Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 8, versos 21 a 23. Pela misericórdia de Deus, caiu para mim o privilégio de pregar nesse culto. Isso seria o pastor Hernandes, Augusto de Codemos, outra celebridade, mas acabou sobrando para mim, né? Vamos ficar de pé? Eu quero falar nessa tarde, trazer uma palavra de encorajamento para você que é crente. Certo? Porque repetir aqui, vocês já sabem, os 5 pilares da reforma: somente a Bíblia, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a glória de Deus. Mas eu quero dizer para você que nós temos o privilégio de fazer parte da igreja e de sermos instrumentos de Deus para uma jornada feliz. E eu quero falar sobre jornada feliz. Amém? Amém. E você vai voltar mais animado. Tá bom? Esdras, capítulo 8, verso 21 a 23. Vamos ler juntos. Esdras, capítulo 8, versos 21 a 23. Vamos lá? Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Senhor Deus, nós nos curvamos diante da autoridade suprema da Escritura Sagrada. E pedimos nesse momento que o Espírito que inspirou essa palavra, que revelou essa palavra, que habita no coração de cada crente aqui, nos ajude a entender, a compreender a Tua palavra, que a Tua palavra possa falar ao nosso coração nessa tarde, Senhor. E que nós possamos compreender como igreja que nós temos o privilégio de fazer parte dessa jornada feliz. Ó Deus, encoraja cada coração. Desses 500 anos da reforma, que essa data possa ser um marco, um reinício na nossa caminhada cristã, Senhor. Fala ao nosso coração e glorifica a Jesus aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. O tema do sermão é uma jornada feliz. Esdras reúne o povo na beira do rio Ava, e ele recebeu uma determinação do rei Artaxerxes, e ele também foi convidado por Neemias para ir a Jerusalém. E ele vai lá para cumprir o propósito de Deus, para fazer a vontade de Deus. Não somente para reconstruir fisicamente a cidade de Jerusalém, mas para um projeto de reconstrução espiritual. E a jornada de Esdras com o povo de Israel é a nossa jornada hoje. É a minha jornada e a sua jornada. E eu quero trabalhar sobre essa ideia à luz do texto, e quero tirar algumas lições práticas desse texto para mostrar que eu e você recebemos de Deus o privilégio de sermos crentes nessa geração, de sermos igreja nessas gerações, para que nós possamos cumprir essa jornada que Ele nos deu para cumprirmos, que é uma jornada de viver o Evangelho, de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho da felicidade, o Evangelho da paz, a boa nova de grande alegria para as pessoas. E a reforma continua. E aqui eu queria tirar algumas lições práticas, e a primeira lição prática que eu quero destacar
sobre a jornada feliz é quanto à sua origem. Quanto à sua origem. Volta um pouquinho aí no primeiro livro, no primeiro capítulo de Esdras. Primeiro capítulo de Esdras. O decreto de Ciro. Ciro foi substituído por Dario. Dario foi substituído por Artaxerxes. E todos esses 3 reis foram instrumentos nas mãos de Deus para que a vontade de Deus se cumprisse na vida do seu povo. E diz aí no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também está escrito dizendo. Então preste atenção, que Ciro baixa um decreto para que cumprisse a vontade de Deus, para que cumprisse a palavra de Deus. Vai lá para o capítulo 7 de Esdras, você vai descobrir, 7, versículo 1, passadas essas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Ilquias, filho de Azarias, filho de Ilquias. Aí vai colocando tudo. Ele recebe uma ordem do rei Artaxerxes para ir para Jerusalém com a nova leva de judeus para fazer a obra de Deus, para realizar a obra de Deus. Então, o que é uma jornada feliz? Uma jornada feliz é o fato de Deus ter escolhido a mim e a você para vivermos o Evangelho, para pregarmos o Evangelho nessa geração. A nossa vida, irmãos, a vida da igreja, não é um projeto nosso. Eu não tenho um projeto de vida, você não tem projeto de vida. Nós somos estrangeiros e peregrinos nessa vida, e a nossa vida só tem sentido se ela estiver debaixo do cumprimento, da obediência, da vontade de Deus. Nós não existimos para nós mesmos, nós existimos para cumprir essa jornada, para realizar essa jornada. E Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, nos escolheu, nos elegeu, nos redimiu, nos salvou. E nós estamos aqui presentes nessa tarde para agradecer a Deus pelo fato dele ter nos escolhido para fazermos essa jornada feliz. E essa palavra jornada, ela é sinônimo da expressão que Pedro usa na sua primeira carta, quando ele diz que nós, como igreja, somos forasteiros e peregrinos neste mundo. Neste mundo. Então a igreja existe no mundo, mas ela não é do mundo, ela não vai ficar no mundo. Ela está caminhando para Jerusalém celestial. Ela tem um projeto de história da construção do reino de Deus. Fomos escolhidos para isso. Mas, irmãos, uma jornada feliz, ela é feliz não somente por causa da sua origem, mas também por causa do seu propósito. O seu propósito. Esdras está voltando para Jerusalém com um grupo de famílias para ensinar a palavra de Deus, para trabalhar a vida espiritual do povo. Veja aí no capítulo 7, versículo 10. O que é que diz aí? 7 e 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então veja, essa jornada é feliz por causa do seu propósito. Não é uma viagem de turismo, não é uma viagem qualquer, é uma jornada para ir para uma terra, para viver a palavra, para ensinar a palavra, para buscar o Deus da palavra. E é tão interessante que você vai encontrar lá em Neemias, capítulo 9, que a primeira coisa que Esdras faz, é o arrependimento de pecados e a confissão de pecados. Você vai descobrir, meus amados irmãos, que aquele projeto de nova vida, aquele projeto não era um projeto qualquer, mas era um projeto espiritual. E às vezes, irmãos, eu fico ouvindo a conversa de alguns crentes aqui na igreja, e parece que Deus está na vida dele.
os projetos que eles fazem, são projetos muito pessoais. Preste atenção, irmãos. A razão da nossa existência é cumprir o projeto de Deus. Não existe outro projeto. Antes nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas fomos alcançados pela sua misericórdia, para que nós anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando a gente olha para São Paulo e vê as igrejas que estão decrescendo, passando por problema, os pastores, as lideranças dessa igreja, não tem projeto de igreja. Cada pastor tem um projeto de vida. Cada crente tem um projeto de vida. E a igreja? E o reino de Deus? E a vontade de Deus? E é tão interessante que esse projeto não envolve somente, ele diz, uma jornada feliz para nós e para os nossos filhos. E para tudo aquilo que nós temos, os bens que nós temos, tudo que nós temos vem de Deus, é de Deus, pertence a Deus e tem que estar a serviço de Deus. Às vezes, irmãos, quando vai cantar o hino da reforma, eu pulo essa parte. Se temos que perder família, eu pulo. Que é muito sério esse negócio aí. Né? Você tem coragem de cantar isso mesmo? Então preste atenção. Esdras está pedindo uma jornada o quê? Feliz. Esdras era presbiteriano. Era, pode ter certeza, calvinista. Se ele vivesse hoje, ele seria professor de escola dominical aqui em Pinheiros. E Esdras vai nos ensinar uma terceira lição importante. Uma jornada feliz, irmãos. Ela é feliz não somente por causa da sua origem, por causa do seu propósito. Mas uma jornada feliz, ela é feliz por causa da sua coerência. Coerência. Ele chama o povo para orar. Ele chama o povo de Deus para jejuar. Porque ele tinha dito para o rei, ele leu a confissão de fé para o rei, de Westminster, e diz que Deus é o Deus dos decretos, é o Deus da providência, que Deus, Ele nos protege. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele confessou isso. Se ele confessou, ele tinha que viver isso. E ele diz, veja no texto aí, veja no texto, versículo 22, porque tive de vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defender do inimigo do caminho, porquanto já havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Deus está conosco, eu não preciso de assistência de rei, não. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque a igreja presbiteriana está cheia de calvinistas, a igreja presbiteriana está cheia de igreja que prega a doutrina certa, mas não vive. Não vive. Vamos viver a confissão de fé, vamos viver os nossos símbolos de fé, vamos viver, meus amados irmãos, do ponto de vista de confiar em Deus, de depender de Deus, de fazer a obra de Deus, na dependência do Senhor, com fé. Uma jornada é feliz, é quando ela faz a relação entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós o quê? Vivemos. E, meus amados irmãos, a grande preocupação que eu tenho hoje na IPB como pastor, que já estou com mais de 30 anos, é que é muito calvinista. Tem calvinista demais. Tem crente aí que sabe tudo, mas não vive. Não vive. Às vezes usa a doutrina para machucar o outro, para ferir o outro, para desprezar o outro, para menosprezar o outro. Às vezes o outro não tem nem tudo isso que ele sabe, mas vive um pouquinho que ele sabe, ele está vivendo. E Jesus diz que aquele que pratica aquilo que ouve é aquele que está construindo a sua casa sobre a rocha. Esse negócio da igreja presbiteriana de Pinheiros ser uma igreja reformada, que defende, vamos viver isso.
Somente a fé. Porque sem fé é impossível o quê? Então nós temos que ir por fé. Nós temos que plantar a igreja por fé. Nós temos que avançar por fé. A fé tem que fazer esse sentido. Tem que ser o oxigênio da nossa vida cristã. Uma jornada feliz, irmãos. Em quarto lugar, ela é feliz porque requer uma companhia poderosa e sobrenatural. Que eu acho nesse texto, ele diz assim: a boa mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Eu não preciso do exército do rei, dos cavaleiros do rei, para me defender na jornada. Eu preciso de Deus. Eu preciso da presença de Deus. Eu preciso que a glória de Deus se manifeste no nosso meio. Meus amados irmãos, Moisés estava no deserto. Milagres e milagres aconteciam. Caía comida do céu, vinha codornizes, a água brotava da rocha. À noite, uma lareira. Durante o dia, um ar-condicionado no céu. Codornizes. Milagres e mais milagres. Mas Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Nós não vamos a lugar nenhum se o Senhor não for conosco. Uma jornada feliz requer a presença de Deus. Porque a jornada é dura. A jornada é competitiva, é combativa. A jornada é cheia de obstáculos, de sofrimentos. E o que vai nos dar força, e o que vai nos consolar, e o que vai nos dar certeza de que somos felizes, é a presença de Deus, irmãos. É a presença de Deus que faz tudo ficar feliz na nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, a igreja estava sendo invadida por falsos mestres. E Paulo escreve para aqueles irmãos: cuidado, irmãos, com o ensino desses falsos mestres, porque isso pode arruinar a mente de vocês, e vocês vão começar a se afastar da simplicidade de Cristo. Simplicidade de Cristo. Irmãos, a nossa sociedade está complicada. Os crentes estão complicados hoje. Os pastores estão complicados. Está todo mundo complicado. Sabe por quê? Porque nós não estamos na presença de Deus. Na presença de Deus, tudo se simplifica. Na presença de Deus, há plenitude de alegria. Na presença de Deus, tudo se resolve. Quanto mais de Deus nós tivermos, quanto mais perto de Deus nós estarmos, nós seremos felizes. As coisas, elas se descomplicam quando Deus está conosco. Amém? Mas eu queria deixar uma última aplicação prática nesse texto. Uma jornada é feliz, irmãos. Sabe por quê? Porque a nossa jornada deve ser e tem que ser uma jornada cheia de respostas de oração. Quando nós construímos esse templo aqui, alguns anos atrás, não tínhamos dinheiro. E às vezes eu chegava à tarde sem dinheiro, os pedreiros aqui, eu ficava orando em cima, orando. Pedi até para Deus converter os vizinhos ricos, mas não converteu ninguém. Vou mandar um dízimo. O que é uma vida feliz? O que é uma jornada feliz? É você saber que cada passo que você dá, cada conquista que você tem na sua vida, é resposta de oração. Foi Deus que deu. Foi Deus que atendeu. O casamento do meu filho é resposta de oração. A vida dos meus filhos, resposta de oração. Meus filhos na igreja, resposta de oração.
Irmãos, a nossa vida tem que ser uma vida cheia de altares. Nós temos que reconhecer Deus em todos os nossos caminhos e Ele endireitará as nossas veredas. Jornada feliz é que eu espero para nós nesses próximos 500 anos. Quero saber quem que vai estar aqui nos 550 anos da Reforma. Fica de... Ninguém, só eu. Eu nem falei 600 anos da Reforma, porque aí... Irmãos, nós temos uma jornada para cumprir. Essa jornada é a jornada mais feliz. No trabalho do meu rei, eu sou feliz. Não há nada mais importante que traz significado para a nossa vida, senão nós fazermos a obra de Deus. E o bastão que os reformadores passaram, e tantos outros, nós temos que passar para as novas gerações. Nós temos que deixar um legado de fé. Pode dizer o que quiser de você, mas eu gostaria que todos, depois que você morresse, que eu morresse, reconhecessem que nós fomos o quê? Crentes e fiéis o quê? Ao Senhor. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai. O Senhor nos deu essa jornada para cumprir. Não sabemos quanto tempo ainda resta para cada um aqui. Mas que nós possamos viver o Evangelho, pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho. Deus, que o projeto do Senhor seja o meu projeto. Que cada um aqui, ó Deus, possa ter a consciência de que não vive para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. A nossa vida não tem sentido, Pai, se não for para fazer a Tua vontade. Muito obrigado por esses 500 anos. Muito obrigado pela vida da Igreja Americana, os missionários, Ashbel Green Simon, sua família, e tantos irmãos nossos do passado que deram a vida para que nós estivéssemos aqui hoje cultuando o Teu nome, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém.